Senhor, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Malaquias. Não é dízimo e oferta não, tá, irmãos? Mas é Malaquias mesmo. Malaquias, capítulo 4 e versículo 6. O último versículo. Nós vamos, na próxima semana, fazer algumas mudanças no departamento feminino. Nós estamos trazendo mais uma nova líder, né? E vamos, então, estar implantando também no próximo domingo o nosso departamento de adolescentes. Já temos um casal já para líderes e já falamos com outro casal e vamos afinar as coisas aí para que a gente possa, então, empossá-los no próximo domingo. É o único departamento que ainda nós não tínhamos aqui, né? Depois precisamos também falar com outro casal a respeito do evangelismo também, para ajudar aí o pastor Felipe. Esse mês também que está entrando é o mês do aniversário da nossa congregação, os 3 anos da Família Moreninhas. Nós precisamos investir alguma coisa, né, com 50 novas poltronas que estão chegando. Precisamos mudar alguma coisa aqui no púlpito, né, botar algum enfeite, uns vasos. Tem também esse gasto, né, com o pregador, porque ele vem, a gente paga passagem, hotel. Quanto a cobrar a palavra, a pregação, ele não cobrou, porque se ele cobrasse, como se fez o primeiro, quando eu liguei, me cobrou, é tanto, por uma mensagem é tanto, 2 é tanto. Eu falei, tá, então fica aí com as suas mensagens, Deus abençoe, tchau. Eu liguei para esse falou, não cobro nada, irmão, se você puder me ajudar com a despesa aí da minha viagem, no hotel, no lugar. Eu falei, então é você mesmo, meu amigo, pode vir, em nome de Jesus. E eu quero poder, né, estar abençoando ele com a oferta no final, porque esse sim é um obreiro da casa do Senhor, né? Então tudo isso, irmãos, nós temos, e são investimentos. Nós também vamos construir ali perto da churrasqueira, ali mais uma sala para as crianças, que já não dá mais nessas aqui que estão aqui. Tudo isso é um investimento, mas eu preciso do socorro de vocês aí, que vocês abençoem a obra de Deus, amém? Mas já deu tudo certo. Estamos crescendo, né? Começamos com 37 pessoas, estamos chegando a 200, né? Isso é uma bênção, né, para o reino de Deus. Malaquias 4 e o versículo 6 nos diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É uma palavra dura, né? Malaquias, ele foi chamado exatamente para esse tempo de desgoverno. Se você quiser sentar, pode ficar à vontade aí para ouvir a palavra de Deus. Ele foi chamado exatamente para ir contra tudo que está acontecendo na nação de Judá nesse momento da história. E Deus então fala com Malaquias para que ele brade contra todo o pecado e tudo o que está acontecendo nesse momento, as suas práticas nos sacrifícios no templo, tudo errado, culto, né, só com emoção, com muita desobediência, com muito entra e sai, né, oferecendo animais doentes, coxos, casamentos místicos e idolatria. Tudo isso estava acontecendo dentro da casa do Senhor, e Deus então levanta Malaquias com uma voz profética para aquele tempo. Quando a gente lê Malaquias, vai falar de dízimo e oferta. Malaquias é muito mais profundo do que dinheiro. Malaquias vem nos colocar de volta a orientação de nós pararmos de desobedecermos a Deus e entendermos o que é um verdadeiro culto ao Deus
Todo-Poderoso. Culto não é entra e sai, não. Culto não é estar preocupado com a veste do outro, ou o cabelo do outro, ou o batom, a cor do batom da irmã, não. Culto é muito mais uma reverência do que tudo isso que às vezes nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados em tantos afazeres, né, em tantas coisas, não priorizamos o horário de chegar no culto, o horário de sair do culto, né, o horário do término do culto. Nós estamos às vezes cansados e trazemos esse cansaço para dentro da igreja e bocejamos e reclamamos, eu estou aqui, mas o meu pensamento não está o corpo, mas a alma, né? E aí tudo isso nós estamos achando, como o povo de Judá também estava achando, que era culto. Mas Malaquias vem e diz, não é culto, eu não estou recebendo isso de vocês como culto. E é isso que eu quero falar um pouquinho essa noite, sobre esse profeta. É forte a palavra, é dura a palavra, mas Malaquias vem contundente e vem afirmativo, dizendo aquilo que Deus colocou na sua boca para profetizar para a igreja, para o povo de Judá, né? E é isso que, nesse texto, eu queria falar um pouquinho sobre fé, propósito, promessa e sacrifício. Nós precisamos estar atentos a isso. O texto nos chama muita atenção para que tornemos, né, a tomar os cuidados de um culto racional. Paulo fala sobre esse culto racional. Não é um culto de pensamentos, de estou no outro mundo. Não, você está aqui mesmo. E você precisa entender que esse culto precisa ser racional, inteligente. Precisa ter essas averiguações para que ele possa se caracterizar um culto. E aí então Deus vai aceitar o seu culto racional, inteligente essa noite. E aí você vai poder chegar em casa e dizer, eu essa semana, pelo menos no domingo, eu cultuei ao meu Deus 2 horas de um culto racional, né? E aí às vezes nós estamos tão preocupados, porque Malaquias fala muito em maldição, desde o 1º capítulo até o 4, o texto vem nos narrando muitas reclamações do próprio povo falando sobre maldição, né? E nós precisamos tomar esses cuidados para que essa maldição não nos alcance, né? Maldição nenhuma chegará à sua tenda, é uma promessa do próprio Deus. Malaquias é um texto muito forte, e nós da igreja falamos muito sobre maldição. Nós às vezes casamos e não dá certo, casamos de novo, 3ª vez não dá certo, começa a falar, isso é maldição hereditária, porque é minha tia, porque é minha avó, né? E aí às vezes você, eu tenho uma doença tal, e a minha filha e a minha neta, não vai ter, porque toda a maldição do crente é quebrado na cruz do Calvário. É lá que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós precisamos crer nisso, irmão, de uma vez por todas, e pararmos de estar repetindo maldição dentro de casa. Isso aí é uma maldição hereditária, isso aí não tem jeito não. E aí começamos aí em igrejas que faz a quebra de maldição, a água do pé junto, o sal grosso não sei da onde, e vocês e nós estamos entrando nisso, assim como Judá também estava. Eles estavam dispersos no meio do povo, achando que poderiam trazer para o culto coisas, né, que não eram e não faziam parte do culto. A família desestruturada é exposta a todo o tipo de infortúnio, e tudo isso às vezes nos traz ou nos leva a repetir que é uma maldição, né? E nós não podemos levar para esse lado. Nós precisamos entender o que está acontecendo, qual que é o propósito, o que eu estou fazendo com o meu emprego. Por que eu não paro no emprego? Será que é porque você não chega só tarde, atrasado, é irresponsável, e aí é mandado embora, e daí fala, agora estou ruim de novo, 3º emprego esse mês, fui mandado embora. Mas você é irresponsável, não tem nada a ver com maldição hereditária. Você precisa chegar cedo, antes do patrão, antes da porta da empresa abrir, né? E aí você poderá então falar com Deus, o que está acontecendo? Não é da tua vontade que eu esteja aqui? Então fala comigo, eu saio, não tem problema, eu quero fazer e estar debaixo da tua vontade.
Mas nós, às vezes, somos os maiores culpados por tudo aquilo que acontece conosco e queremos jogar tudo na maldição. Isso é maldição, isso é alguém que é olho gordo, tem alguém que falou e tal, né? E acreditamos que todas essas maldições de Malaquias são todas parte de Satanás. Mas presta atenção no texto. A grande verdade é que esse texto diz isso e é causado por nós. Quem fere a terra com maldição é o próprio Deus, não é Satanás, não. Por quê? Por causa dos meus pecados. E aí Deus vem e fere a terra com maldição, por causa dos nossos pecados. Não é por causa disso, nem daquilo, nem de Satanás, não. Né? E isso não se quebra, né, com nenhum quebra de pacto, não. Né? Não precisa voltar na sua genealogia e querer quebrar isso e quebrar aquilo. Isso tudo só se quebra com o conserto de vida no altar. É no altar que se quebra todo esse tipo de coisa. Nós precisamos voltar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque todos nós, todos os dias, somos massacrados por tantas informações. Nós precisamos abrir o comércio, aquilo precisa ser vendido, que nós colocamos lá para expor. E se não se vende, você se frustra. E o funcionário que não vai, aquele que atrasa, né? É algum cliente que reclama, e tudo aquilo é uma frustração. Tudo aquilo vai nos infortunando e vai nos trazendo algum tipo de canseira. E aí nós chegamos no culto à noite cansados, né? E o desprezo no culto na casa do Senhor. Alguns dormem, adormecem. Outros saem 3 vezes para ir no banheiro, 4 para tomar água. Que sede é essa? Que bebedouro é esse? Será que sai água com gás lá, água doce, água de coco? O que tem? É refresco, é suco lá? Né? E aí a gente acha que está cultuando. Não está. Malaquias está falando, vocês não têm reverência no culto. E eu não aceito, disse o Senhor. E por isso sois amaldiçoados. Então está aqui, pronto, em 4 capítulos, resumindo. Nós precisamos voltar a cultuar com honestidade, essa é a palavra, com honestidade. Nós precisamos durante o dia já ir pensando nesse culto da noite e virmos gratos a Deus, como o Daniel contou aqui. Isso é gratidão. Precisava vir contar? Não precisava. Mas a gratidão incomoda tanto e nós queremos ser gratos a Ele por aquilo que Ele já nos deu, não é pelo que Ele vai nos dar. Nós não estamos aqui engarinhando nada para amanhã, mas o ontem que eu quero agradecer, porque eu amanheci vivo e respirando, e eu estou agora aqui, Senhor, te adorando e dando glórias ao teu rico e poderoso nome. E isso é gratidão. Grato pelo que já nos deu. Nós não estamos aqui para fazer uma média com Deus para poder engarinharmos ou ganharmos alguma coisa. Não, não é assim. Por que não? Porque Ele não é bobo, não é homem, nem filho de homem para ser enganado. Ele é Deus, e Ele, quando nos sonda, Ele sonda os nossos corações. Ele já sabe a sua intenção. Por que você está aqui? Qual que é a sua necessidade? É de adorador? Ou você veio em busca de alguma coisa que você quer para trocar por esse culto? Aí não é culto. Culto é quando o adoramos em espírito e em verdade, não em busca de nenhuma troca de nada, porque Ele já nos deu. É culto. E aí às vezes reclamamos da canseira, disso e daquilo. E aí Malaquias, voltando ao capítulo 1, no versículo 13, se conseguirem pôr, ele vai começar a dar algumas respostas a esse povo que queria de qualquer maneira um culto de qualquer jeito. E aí ele diz: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vocês vêm no culto e me oferecem o que foi roubado,
aquilo que vocês tomaram de alguém aí fora. Vocês oferecem para mim o coxo, o animal enfermo, e aí trazeis a oferta, e eu, o Senhor, aceitaria isso das vossas mãos? Não aceito como oferta. Eu não quero esse culto. Não aceito. Pode levar seus bichos, suas ofertas, seu dinheiro, sua carne. Vai embora com tudo isso. Pode levar. Não preciso de nada disso. Eu sou o Senhor. É o que Deus estava dizendo. É Ele mesmo dizendo na boca de Malaquias que Ele não aceita, né, o roubado, o coxo, o enfermo, né, de tudo isso que nós às vezes fazemos oferta. Mas vou dar uma oferta. Quanto que eu tenho que ensinar? Aí eu bato a mão, eu sinto a cédula, mas eu vou na moeda. Não, eu dou a moeda. Aí, pá, moeda. E aí eu acho que estou ofertando. Idiota. Fica só moeda. Mas e a cédula? Ele aceita? Se for do coração. Se não for também, fica com a sua cédula também. Pode ficar. Mas e o meu culto? Meu culto foi perfeito, hein, pastor? Eu cheguei, fiz, aconteci, não sei o quê, andei mais do que não sei o quê. Não, você era para estar sentado, prestando culto de adoração a Deus, né? E é o culto, esse é culto. O culto é para ser um ambiente de bênção. No culto, a gente já precisa sentir a presença dele no primeiro momento do culto, na oração primeira. No grupo de louvor, você já começa a sentir que tem algo diferente nesse lugar, tem uma presença espiritual aqui. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos está aqui. E Ele sabe que você precisa de uma cura, então Ele vai te curar. Adore. Sabe que você precisa que uma porta se abra, vai abrir, adore, cultue, dê a Ele o melhor culto da sua vida, e você vai receber algo que você nunca recebeu. É culto. O culto é para ser um ambiente bom, gostoso e de bênção, né? Mas quando chegamos no culto, nós estamos aqui fisicamente, mas às vezes mentalmente não estamos preocupados com nada. Estamos já com um problema, tanto problema, e a gente fica lá fora com os nossos problemas. Estamos celebrando o nome poderoso do nosso Deus aqui, irmãos. Tem que ter reverência. Tem que ter atitude de homem, de mulher, de Deus. Nós precisamos sair daqui com a certeza que cultuamos a Ele, que fizemos a nossa parte de adorador. E aí sim, amanhã a prova vem e você pode clamar, igual o Daniel falou: Senhor, eu estou toda semana na sua escola bíblica com a minha bebê, Senhor, não tire ela de mim. E aí o socorro vem. A minha mãe chamava isso de depósito. Todo crente precisa ter um depósito para o Senhor. Temos que ter depósito. Às vezes abrimos nosso depósito espiritual, não tem nem oração, nem meia hora, nem 5 minutos de oração. Não temos nada lá. E às vezes queremos cobrar a Deus. O povo de Israel e aqui de Judá, no caso, desde Abraão, eles receberam grandes promessas. E quando chega em Malaquias, a gente vê que uma porcentagem muito alta dessas promessas ainda não se cumpriram na vida deles. Mas por quê? Culto aleijado, né? Culto de bicho, porque quando eles iam oferecer a oferta nos cultos, né? Porque nós hoje trazemos em dinheiro para pagarmos toda a estrutura da igreja e tudo mais, eles traziam em animais ou vegetais, e eles estavam trazendo um animalzinho manco, aquele mais velho, aquele mais feio, aquele que está com ferida, aquele que está aleijado, coxo. E eles traziam e achavam que estava fazendo muita coisa para Deus. As sementes já quase podres, e Deus fala: não aceito esse tipo de adoração, de oferta, de culto. Está aleijado, está mal, está ruim, está podre, não está chegando como um perfume suave às minhas narinas. Não é culto, não quero, não aceito, diz o Senhor. Eu preciso de um culto de verdade. Não tem adoração nesse culto. Satanás trabalha firme,
para nos tirarmos do culto. Ele trabalha com muita convicção de que conseguirá nos tirar do culto. Aqui nós encontramos um povo ferido, marcado, cheio de perguntas. Malaquias 1:2, o próprio Deus diz: Israel, eu te amo, você é a menina dos meus olhos, você é aquilo que eu separei para mim, Judá, você é a minha nação, eu sou o seu Deus. E Deus ali está fazendo uma declaração de amor para eles. Pois vocês olham Malaquias 1:2, e eles mesmos dizem: mas em que o Senhor tem nos amado? Olha lá, ó. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. E em que vos tenho amado? Não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia eu amei Jacó, porque ele está dizendo: Jacó é a descendência de Judá. Eu amei, eu escolhi você, Jacó. Eu escolhi você, Judá. Eu amo vocês. Obedeçam, prestem a mim um culto de adoração perfeito, do jeito que tem que ser. E toda vez que vocês precisarem de um Deus poderoso para suprir as suas necessidades, eu estarei presente no lugar. Eu saberei e olharei no seu coração qual é a sua necessidade, sararei a sua terra, eu distribuirei para vocês bênçãos sobremaneira. E aí eles ainda perguntam: mas em que o Senhor nos amou? Eu acho que eu calculando aqui, ainda tem 30, 40% de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, ainda não aconteceu conosco. Você vê o tipo de gente que nós somos, irmão. No 1:6 diz assim: em que nós desprezamos o seu nome, para agora o Senhor não querer a nossa oferta. No 1:7 ele diz: em que te profanamos, né? E aí no 2, 13 e 14, por que não olhas e nem aceita com prazer as nossas ofertas? No 2:17, mais uma pergunta: em que te enfadamos? Por que o Senhor está assim zangado com a gente? No 3:7, em que havemos de tornar? O que o Senhor quer que nós façamos então? No 3:18, em que te roubamos? Que é a palavra-chave toda vez que alguém vai ler dízimo e oferta. Mas a palavra original é exatamente isso: em que te roubamos? Que temos falado contra ti? Deus não está dizendo que o povo estava roubando dinheiro dele, não. Mas o negócio de dízimo e oferta, ele está falando de uma oferta agradável a ele, aquilo que é natural de nós podermos fazer para um Deus todo-poderoso, com qualidade, 100% de oferta, né? Mas o grande problema é que o povo tinha perdido a noção de como adorar, de como ofertar, né? Eles só sabiam questionar, eles só sabiam reclamar, e eles não estavam mais gastando tempo para celebrar. E nós precisamos vir para cá para celebrarmos o nome poderoso de Jesus. Celebrar. Culto é para isso, é para nós o adorarmos, né? Gaste tempo para celebrar, para agradecer. E será que essa maldição da falta da adoração, ela está nos pegando? Será que nós não estamos sendo atraídos por essa falsa adoração, né? Satanás trabalha com duas frentes, eu coloquei aqui. Primeiro, ele tenta te tirar antes do culto, porque quando você vai vir para o culto, né? Principalmente nós agora, 18 horas, 17 com a gente já começa. Por isso, banho, minha camisa está passada, minha calça está não sei o que, né? Eu sempre o terno está bom, mas a calça às vezes já está suja, daí não combina, daí não sei o que, a calça não dá, Sueli, olha aqui, esse aqui, olha a minha camisa, olha, e tal, e é um rolo, aí vai e tal, e aí Satanás vê aquele movimento, começa também a dar né, trabalhar também para que aquele culto não aconteça, né? E aí o carro estraga, e daí tem que dividir o Uber não chega, e demora, e tem que ter o dinheiro para pagar o Uber, e a coisa, aí para mim voltar Uber de novo, porque eu fui de Uber, vai ter que voltar de Uber, e tal, e começa aqueles questionamentos, mas nós vencemos, irmãos. Essa primeira fase nós vencemos, nós estamos aqui, essa noite, amém? Estamos aqui, chegamos no culto,
E aí ele trabalha pela segunda vez. Ele trabalha para nos tirar do culto, né? Para tirar a nossa mente do culto. Mas eu profetizo, pelo poder que há no nome de Jesus, ele perdeu pela segunda vez hoje. Amém? Vocês estão no culto? Estão cultuando aí, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Então estamos no culto. Essas horas a prioridade tem que ser do Senhor, tem que ser do nosso Deus, tem que ser dele, né? Não é cansaço, é prazer em adorá-lo, mesmo cansado. Não pense que nós também não cansamos. Às vezes estamos aqui cansados, mas adorando, porque nós sabemos que ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Se você veio adorar, então dá um glória a Deus e um aleluia aí, porque está na hora de adorar. Esse é o seu culto a Deus, é o seu culto. Não é canseira não, é prazer em adorar. Ofereça a Deus um culto de verdade. Hoje eu me lembrei de uma história que a minha mãe contava, eu acho que eu já contei aqui, mas eu tive que ligar para minha irmã porque eu tinha esquecido o nome do pastorzinho que ela falava. É o pastor Zequinha, lá do Ceará. Tem alguns anos isso, já uns 50 só. Teve uma seca muito grande lá no Ceará, e o meu pai arrumou um emprego em Fortaleza, teve que deixar Quixadá. E a minha mãe ficou com as 4 crianças dela. Teve 11, mas nesse momento ela só tinha 6, parece. Tinha 4 que já acompanhavam ela para a roça, os meus irmãos mais velhos, Angelina Maria, o Milton e o Valdir. E ela tinha feito uma roça muito grande. Aquele dia tinha chovido muito e ela plantou um milharal muito lindo na chácara onde é a fazendinha dos pais dela. E do lado tinha o meu tio Joaquim, também plantou uma roça, e o outro tio também, todos os vizinhos, todo mundo foi uma família, né? Porque choveu, no Ceará chover, vamos plantar. E a coisa deu certo. Uns 15 dias depois choveu de novo, depois 15 dias mais uma chuva, e o milho cresceu e a coisa vingou. E meu pai tinha que ficar uns 6 meses lá em Fortaleza, fazendo uma estrada de ferro lá que estavam fazendo, e ele aproveitou esse emprego lá. Ele dormia por lá mesmo, nos vagões de trem e tal, para poder trazer um dinheiro para casa. Mas quando o milho cresceu e as espigas soltaram, e ela embonecou todinha, né? Solta aquela bonequinha, aquele cabelinho branquinho, né? Todo o milho estava pronto, quase top para a colheita. Eu só estava esperando dar mais uma escurecidinha no cabelinho do milho para colher. E ela estava muito contente. E um dia ela estava indo para a roça com os 4 meninos, e aí o meu tio encontrou ela no caminho. Onde você vai? Eu estou indo para a roça, vamos limpar os milhos lá, porque está a coisa mais linda do mundo, os milhos. Aí meu tio falou, não vá não, porque ontem eu estive lá e hoje eu estive lá. E bateu uma lagarta lá no meu milharal, quase um alqueire de milho. Eles comeram tudo, mas acabou. E agora entraram na sua roça, começaram a arrebentar tudo. Ela falou, eu vou assim mesmo, eu vou lá ver. E aí ele falou, não, eu vou lá ver. Eu acho que ela fez igual o Daniel hoje, né? Eu sou fiel a ti, Senhor, eu vou lá ver. E ela foi lá ver. Realmente a lagarta estava começando a entrar do lado da fazendinha dela, né? Do alqueire que ela tinha plantado. E aí as crianças falaram, mãe, vamos limpar? Ele falou, não, joga as enxadas no chão e ajoelha, nós vamos orar. E ali ela orou com aquelas 4 crianças. Engraçado que essa história eu já devo ter ouvido umas 100 vezes, toda vez eu me emociono. E ela orou, levantou as mãos para o céu e falou, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe da minha fidelidade com o Senhor. E eu agora não estou mais ouvindo e nem vivendo das suas promessas, mas hoje eu quero viver da sua fidelidade. Quantas vezes eu também já fiz essa oração, porque eu aprendi a fazer ela com a minha mãe. Porque a gente tem tantas promessas de Deus, aí vem um vento, parece que te toma tudo, parece que leva quem você mais ama. Aí você fala, poxa, mas e as suas promessas? Eu seria feliz.
De repente você leva a pessoa que eu mais amo, e aí Deus vem e falava comigo: olha, creia não apenas nas minhas promessas, porque quem prometeu é fiel para cumprir com as suas promessas. Então, fique firme, né? Não fique pensando só nisso, mas pensem naquele que fez a promessa. Viva não só da promessa, mas da fidelidade de Deus. É da fidelidade dele que às vezes no tempo difícil, quando você fala, não vai ter cumprimento de promessa, mas tem fidelidade sim, porque a presença dele está com você e vai fazer você passar por esse tempo difícil. Ela orou, não falou de promessa, falou de fidelidade e foi embora para casa com as crianças. No outro dia ela voltou no mesmo horário. Vamos limpar a roça, mãe? Vamos, pega as enxadinhas aí. Pegaram as enxadas e foram para a roça. Chegou lá, naquela primeira fileira onde o lagarto tinha comido tudo para trás da roça dos meus tios, estava tudo destruído. Mas daqui para frente, a lagarta morreu na primeira fileira, morreu tudo. Caiu no chão. Fidelidade. Deus não tinha prometido que ia matar a lagarta, mas Ele promete para você que Ele é fiel com você. Será manoso, amigo. A fidelidade dEle, ela ultrapassa, ela extravasa até as suas promessas. A fidelidade dEle é que nos alcança todo dia, né? E essa luta nós não podemos parar. E Malaquias no capítulo 3, para me encerrar, Deus começa a falar sobre um refino. Malaquias 3 diz, né, eu virei para a minha igreja como um refinador. E você passar pelo refino de Deus não é brincadeira. Mas hoje aqui você está ouvindo essa mensagem que para mim custou muito escrever durante toda essa semana chorando. E eu falo, mas como que eu vou escrever Malaquias? A igreja vai achar que é isso me oferta. E aí então Deus me dá essa palavra para que você ouvisse ela essa noite e entendesse das promessas dele para você. Não caiu por terra nenhuma delas, porque a fidelidade dele te alcança todo dia, todo dia. Ele é fiel. Mesmo na sua e na minha infidelidade, ele continua fiel. Continua fiel, porque nós somos falhos. Às vezes prometemos que amanhã nós vamos lá e não vamos, que nós vamos fazer e não fazemos, que nós vamos orar e não oramos, que nós vamos contribuir e não contribuímos, mas ele continua fiel, porque é a característica única de um Deus todo-poderoso que nós servimos. Nós até somos às vezes vulneráveis em alguma coisa, mas ele não. Ele continua fiel. Não interessa o vento que bater, a onda que se levantar, o que falarem, mesmo que o inferno inteiro se levante, a fidelidade de Deus vai te alcançar pelo poder que há no nome de Jesus. O refino começa e ele não é confortável. Não é. Porque quando nós vamos ser refinados, igual um sal que sai do mar, né? Um sal grosso, cheio de contaminações, e aquilo tudo vai ter que ir para o refino, para você depois ter aquele salzinho refinado aí, iodado aí na sua casa. Aquilo passa por um processo terrível. É o refino. E durante esse refino haverá dois tipos de gente na igreja. O primeiro refino é quando Deus vai falar conosco, que a gente fala, Deus, eu te sirvo, eu estou aqui, eu faço o possível, mas quando eu olho lá fora, o ímpio está com a Hilux, eu estou aqui com essa Kombi, e aí quando eu olho lá fora, parece que as pessoas são mais felizes do que eu. Quanto mais eu pedalo, menos eu chego. Quanto mais eu luto, Deus sempre vai ter essa turma reclamando de tudo. E Deus quer essa noite nos refinar. Creia que Ele te prometeu.
Não ouça só as promessas, mas sede mais sucinto em ouvir quem é que fez a promessa. Porque quem fez a promessa é que é fiel para cumprir com as suas promessas. É Ele que é fiel. A parábola que Jesus diz, né, para o semeador, né, que ele aceita com prazer às vezes, mas aí quando a perseguição chega, a gente começa a reclamar. Ressurgimos contra a própria palavra, né? Nos levantamos contra. E esse povo não te serve, e pareceu que eles estão tão bem, né? Parece que o mundo está tão bem, parece que tudo está tão bem. Queridos, só parece mesmo. Isso é tudo face, tudo fake, é tudo mentira. Ninguém está bem sem estar servindo a Deus, porque todo aquele que não tem Deus tem um vazio que é preenchido só com a presença dEle. Não tem como você ser feliz sem Ele, né? Então estamos aqui passando pelos mesmos momentos difíceis, mas não estamos reclamando, e eles manterão o seu foco. É isso que nós precisamos, manter o nosso foco. Vamos continuar caminhando. Não consigo correr, caminho, né? Vai caminhando, vai dando um passo de cada vez. E às vezes nós precisamos estar atentos e confiar, né? E depositar tudo que temos naquele que nos prometeu, aquele que nos fez a promessa, né? Porque o mais importante não é promessa, irmãos, é o que eu já disse. O mais importante é lembrar quem nos prometeu. Vocês lembram de Abraão? Ele tinha uma promessa, e a promessa dele se cumpriu. Isaac estava lá, bonitinho, lindão, rapazinho já adolescente. De repente Deus chega nele e fala: o quê? Eu quero a tua promessa. A única coisa que ele tinha era aquele menino. E naquele momento, e de repente ele viu ele caminhando, eu não quero me estender, ele foi caminhando com a promessa de mão dada. Ele pegou a sua promessa, segurou na mão e foi caminhando. A palavra de Deus diz 3 dias. E o menino perguntando: está aqui a lenha, está aqui o facão, o tutelo, está tudo aqui, pai, mas onde é que está o cordeiro que vai ser morto em holocausto ou em oferta, né? Deus proverá. Eu acho que naqueles 3 dias mais difíceis da vida de Abraão foram os dias em que eu pude até anotar aqui, eu me lembrei dessa fala da minha mãe. Foi os dias que ele não pensou mais na promessa, porque na verdade a promessa já tinha se cumprido e estava ali, era um menino. Era a promessa que Deus tinha feito para ele. Mas Abraão, nesses dias, ele então se alimentou da fidelidade de Deus. Ele olhava para Isaac e falava: Deus, eu sei que o Senhor é fiel. Eu acho que o coração dele falava para Deus assim: não mata meu filho, não leva meu filho, não. Mas ele dizia: eu sei que o Senhor é fiel. Não dava mais para viver da promessa, mas ele viveu aqueles 3 dias mais difíceis da sua vida. Ele viveu da fidelidade de Deus. E então ele teve vitória, né? Crê não somente nas promessas, mas crê em quem prometeu. Amém? Para encerrar, eu quero fazer uma leitura daquilo que Deus tem para essa igreja, Malaquias 3, 17 e 18. Vocês podem ficar em pé? Malaquias 3, 17 e 18. E eles serão meus, diz o Senhor. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro,
poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que serve. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pelo poder que é no teu nome, Senhor, eu profetizo esses 2 versículos para a tua igreja, para a tua noiva, que eles verão a diferença de quem não serve a ti e quem te serve. Que o Senhor vai nos poupar como um pai poupa um filho e o guarda e o livra do mal e da morte. E que nós somos o teu particular tesouro. Abençoa, Senhor, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, vovô, tio, tia, cada família aqui constituída, Senhor. Pelo poder que há no teu nome, eu oro, eu abençoo essas vidas. O Senhor sabe da nossa necessidade, da nossa busca por ti. Nos ensine a cada dia a te servir com mais alegria e entender o que é um culto de verdade a ti. Nos ensine a ofertar o melhor de nós, a nossa vida, a nossa fala, o nosso andar, o nosso vestir, o nosso comportamento aí fora. Que tudo isso venha a refletir nas pessoas, a querer olhar para nós e dizer: quem é o Deus deles? Eu quero conhecê-lo. Porque mesmo mediante a tanta tempestade e problema que tem, mesmo assim ele o adora. Mesmo assim ela é tão feliz. Mesmo assim a família vai na igreja no domingo com tanto problema. É um culto racional a ele. Receba o nosso culto racional, Senhor. Que cada um de nós possamos aprender a te cultuar com raciocínio, com inteligência, que nós possamos passar para os nossos filhos o que é cultuar. É muitas vezes nos esquecer das promessas, mas nos lembrar da sua fidelidade para conosco. Às vezes em cadeira de rodas, às vezes com dor, às vezes com cirurgia marcada, mas nós estamos aqui para te adorar, porque nós cremos na tua fidelidade. Não queremos mais ficar ouvindo tantas promessas, mas nos ensinem a depender da sua fidelidade. Porque quando o vento vem, a doença vem, a tempestade vem, o problema vem, parece que todas as promessas não vão se cumprir. Mas a tua fidelidade me lembra que vai cumprir, porque foi o Senhor quem nos prometeu. E o Senhor é fiel para cumprir com as suas promessas. Oh Deus, vai visitando cada vida, cada família, cada lar, cada casamento. Cada um que teve uma perca de pai, de mãe, de irmão, vai sarando, Senhor, as mágoas. Ó Deus, mas deixa a saudade, porque a saudade às vezes é tão bom. Choramos por causa da saudade. Como eu choro todas as vezes que me lembro da minha mãe, mas eu, Senhor, gosto de ter saudade dela, porque é na saudade que eu vejo a tua fidelidade para comigo. E eu vejo o cumprimento das tuas promessas dentro da minha casa, dentro da minha família, com meus irmãos e irmãs. Que essa fidelidade se cumpra na vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, visita cada família, cada um, cada irmão, cada irmã. Pelo poder que há no teu nome, eu oro e abençoo a tua igreja, no nome poderoso